Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o professor Elton e hoje vamos finalizar o plano de estudo tutorado do nono ano do ensino fundamental. É o PET final, o PET avaliativo, que tem comunidade temática grandezas e medidas, geometria e álgebra. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aproveita, deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Questão número 1. Você já notou que alguns números são muito grandes ou muito pequenos? Para reduzirmos a quantidade de algarismos desses números, utilizamos múltiplos ou submúltiplos e também podemos utilizar a notação científica, sendo que para isso recorremos às potências de base 10. Observe o problema apresentado abaixo e responda corretamente o que se pede. A usina hidrelétrica de Furnas é uma usina hidrelétrica brasileira localizada no Rio Grande, entre os municípios de São José da Barra e São João Batista do Glória, no estado de Minas Gerais. Possui 8 unidades geradoras com um total instalado de 1.216 megawatts. Sabendo que 1 megawatt equivale a 1 milhão de watts e que o consumo médio de uma residência mineira é de 121,6 kW por mês, no caso 1 kW é 1.000 watts, quantas residências essa usina seria capaz de alimentar em um mês? Bom, essa usina ela consegue produzir então 1.216 megawatts. E uma residência consome no mês 121,6 quilowatts. Então, para saber quantas residências nós conseguimos alimentar ao longo de um mês, basta pegar a produção total, está aqui, 1.216 megawatts, e dividir pelo consumo médio mensal de uma residência, que é 121,6 quilowatts. Bom, o que acontece? Não tem como a gente dividir. Por que não tem como dividir? Porque as unidades de medida são diferentes. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos transformar tudo para watts, ou tudo para quilowatts, ou tudo para megawatts. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou transformar tudo para megawatts. Por quê? Olha só. Eu sei que 1 megawatts equivale a 1.000 watts. Então eu sei isso aqui, olha só, vou colocar aqui no cantinho, que 1 megawatts equivale a 1 milhão de watts. 1 milhão de watts é 10 elevado à sexta potência. Por que sexta potência? Porque a gente tem 6 zeros. Então, para transformar megawatts em watts, é só multiplicar por 1 milhão. Então, é só fazer 1.216 vezes 1 milhão. Só que 1 milhão é a mesma coisa que 10 à sexta. Então, vezes 10 à sexta. Dividido. Bom, vamos transformar agora quilowatts em watts. O que eu preciso saber? Que 1 kW corresponde a 1.000 watts. Então, 1 kW responde a 1.000 watts. E 1.000 é a mesma coisa que 10 ao cubo. Então, basta pegar 121,6 e multiplicar por 10 elevado ao cubo. Né? E agora está tudo em watts. Como está tudo em watts, a gente vai poder simplificar a unidade de medida. E agora é só dividir. Né? Como que eu vou dividir? Eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou dividir esse cara por esse. 1.216 dividido por 121, isso vai dar 10. 10 à sexta dividido por 10 ao cubo, né? Divisão de potência, mantém a base e subtrai os expoentes. 6 menos 3 vai dar 3. E 10 vezes 10 ao cubo, isso vai ser igual a quanto? Né? 10 elevado à quarta potência. Por que quarta potência? Porque na multiplicação a gente soma os expoentes. 1 mais 3, 4. Aquela divisão subtraiu. 6 menos 3 deu 3. Agora a multiplicação soma. 1 mais 3, 4. Então dá para alimentar 10 à quarta residências. Que seria a mesma coisa que 10.000. Como o expoente é 4, são 4 zeros. Beleza?
Então essa foi a questão número 1, dando sequência no nosso PET avaliativo. Um agricultor rural possui um terreno no formato quadrado e para que ele pudesse movimentar as suas máquinas por todo o terreno, resolveu tirar uma faixa de 4 metros na lateral e no fundo do terreno, conforme mostra a figura a seguir. Porém, ele não se lembrava a medida do comprimento e da medida da largura de seu terreno, mas observou que, após a retirada das 2 faixas do terreno, sua área de plantio passou a medir 256 metros quadrados. Sendo assim, de quanto era a medida do comprimento original desse terreno antes de ocorrer essa alteração? Então tem 2 informações importantes aqui no texto. Primeiro, o formato é quadrado. Segundo, após a retirada, a área passou a ser 256 metros quadrados. Então olha só, antes o lado era x. Eu retirando 4 metros, ele passou a ser x menos 4. Se tudo é x, então esse pedacinho aqui é x menos 4. É o todo que é x menos esse pedaço que vale 4. E do outro lado a mesma coisa, né? Se isso tudo aqui é x e esse pedacinho é 4, então essa parte é x menos 4. Beleza? E eu sei a área verde. A área verde, ela tem como medida 256 metros quadrados. E como que eu calculo a área verde? A área verde é lado vezes lado, porque é um quadrado. Então a área é 256, o lado é x menos 4, o outro também é x menos 4. Então nós temos 256 igual x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. Menos 4 vezes x, menos 4x. E menos 4 vezes menos 4 vai dar mais 16. Então eu vou ter o seguinte, olha só, x ao quadrado, menos 4 com menos 4, menos 8, mais 16. 256 troca de membro, troca de sinal. Então fica menos 256 e aqui fica igual a zero. Então eu tenho x ao quadrado menos 8x. 16 menos 256 vai dar menos 240. E isso é igual a zero. Então a equação que nós temos que resolver é essa aqui. E assim a gente consegue determinar o valor do x. Só que tem um caminho mais fácil, né? Lembrando que para resolver essa equação, a gente vai jogar no delta, né? Matéria que nós vimos esse ano, b ao quadrado menos 4ac, e depois na fórmula do x, menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. Beleza? Só que tem um caminho mais prático e mais fácil para chegar na resposta. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu sei que essa área verde é 256 metros quadrados. E sei que essa área verde é um quadrado. Porque se antes era um quadrado e tirou 4 metros de cada lado, continua sendo um quadrado. Só que eu vou falar que esse quadrado tem um lado medindo y. E olha como que fica mais prático. Para calcular essa área verde, eu posso fazer a mesma coisa, né? Lado vezes lado. Só que antes o meu lado era x menos 4. Agora o meu lado é só y. Então vai ficar assim, a área é 256, o lado é y e o outro também é y. Então 256 é igual a y vezes y ao quadrado. Então eu posso dizer que y ao quadrado é igual a 256. Logo y é mais ou menos a raiz quadrada de 256. Então o nosso y vale mais ou menos 16. Mas como o y é a medida de um lado, ele só pode ser positivo. Então, y vale 16 metros. É a resposta do meu exercício? Não. Por que não? Porque nós queremos saber a medida original do terreno. Está aqui, ó, de quanto era a medida do comprimento original desse terreno. Então, a medida original do terreno é o y, que eu sei que vale 16, mais 4. Então, a resposta fica sendo 16 mais 4, 20 metros. Então, a alternativa letra C. Se eu continuar desenvolvendo aqui, né, a equação do segundo grau,
descobrir o valor do delta, descobrir o valor do x, eu vou chegar na resposta direto, que é o x igual a 20. Beleza? Então, uma questãozinha envolvendo área e equação de segundo grau. Questão 3. Dada a função f de primeiro grau, definida por f de x igual a 2x menos 1, faça o que se pede. Letra A. Determine a sua raiz, no caso, zero da função. O que é o zero da função? É só você pegar aqui a função 2x menos 1 e igualar ela a zero. Então, zero da função ou raiz da função é só pegar a função e igualar a zero. Então, eu tenho 2x igual menos 1, troca de lado, troca de sinal, vai ficar 1. Logo, x é igual a meio. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, meio é a raiz ou o zero da nossa função. Item B. Preencha a tabela abaixo e determine as coordenadas de 5 pontos que pertencem ao gráfico da função f. Siga o exemplo. Então, vamos lá, né? A nossa função é essa. Se o x for menos 1, então se o x for menos 1 vai ficar assim, y é igual a f de menos 1, tira o x, coloca menos 1, 2 vezes tira o x, coloca menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Com menos 1, vai dar menos 3. Então, se o x for menos 1, o y é menos 3. Se o x for 0, então tira o x, coloca 0. Tira o x, coloca 0. 2 vezes 0 é 0 menos 1, que vai dar menos 1. Então tem aqui 0 e menos 1. Próximo ponto, se o x for 1, então eu tenho f, tira o x, coloca 1. Tira o x, coloca 1 e vamos resolver. 2 vezes 1, 2, menos 1 que dá 1. Então, se o x for 1, o y também será 1. E por último, se o x for 2, tira o x, coloca 2. Tira o x, coloca 2. 2 vezes 2, 4, menos 1, que vai dar 3. Então, nós temos aqui, se o x for 2, o y é 3. Então, esse foi o item B. Dando sequência, item C. Agora marque os pontos que foram determinados no item anterior, no plano cartesiano abaixo, e trace a reta que representa o gráfico da função. Então vamos colocar aqui do lado os resultados da tabelinha anterior. Pronto, está aqui a tabelinha, vamos localizar os pontos. Menos 2 e menos 5, então x é menos 2, y é menos 5, então ligando aí os dois valores, nós temos o primeiro ponto. Segundo ponto, menos 1 e 3, então menos 1 para x, menos 3 para y, ligando os dois valores, nós temos o segundo ponto. 0 para x, menos 1 para y. 0 para x, menos 1 para y, marco menos 1. Depois, 1 e 1, então 1 para x, 1 para y. E 2 e 3, 2 para x, lá em cima 3 para y, nós temos o nosso quinto ponto. E esses 5 pontos sugerem uma reta. Então está aqui o nosso gráfico. Beleza? Esse foi o item C. Letra D. A função f é crescente ou decrescente? Justifique. Bom, a reta está subindo. Então ela é crescente. Justificativa. Quanto maior o valor do x, maior o valor do y. Então, à medida que a gente está aumentando aqui o valor do x, o y está aumentando. Então, vou colocar assim, ó. Vamos colocar a definição bonitinha, né? Se x1 é maior que x2, isso implica que y1 é maior que y2. Ou seja, à medida que eu vou aumentando o x, o y também aumenta. Dando sequência no PET avaliativo, questão número 4. Dada a função f de segundo grau, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3, faça o que se pede. Letra A. Determine as suas raízes, no caso, zero da função.
Bom, para determinar o zero da função, já comentamos no anterior, é só pegar aqui a função x² menos 2x menos 3 e igualar a zero. Aí nós temos uma equação de segundo grau para resolver. Aí é só lembrar então que nós temos que fazer o delta, né, que é b² menos 4ac. Só que a gente tem que identificar primeiro quem é o a, quem é o b, quem é o c. Então o a é o cara que acompanha o x², como não tem ninguém é 1. Então o a vale 1. O b é o cara que acompanha o x, vale menos 2. O c é o termo sozinho que vale menos 3. E agora a gente substitui. Delta é igual, o b é menos 2 ao quadrado, o a é 1 e o c é menos 3. Então, delta vai ser igual 2 ao quadrado, 4, expoente par positivo. 4 vezes 3, 12, e menos vezes menos, mais. Logo, o nosso delta vai valer 16. E agora a gente vai para a fórmula do x. Então, a fórmula do x, vou colocar aqui, ó, menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. E vamos substituir novamente. Então, eu tenho x igual menos o b é menos 2, só que menos vezes menos dá mais. Raiz quadrada de 16 é 4. 2 vezes a, 2 vezes 1 é 2. Então, meu x', vou usar o mais. 2 mais 4, dividido por 2. Então, 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. x², vou usar o menos. 2 menos 4 sobre 2. 2 menos 4 menos 2, dividido por 2 vai dar menos 1. Beleza? Então, esse foi o item A. Item B. Determine as coordenadas x do vértice e y do vértice da parábola que representa o gráfico da função f. Então, para determinar o x do vértice, basta fazer menos b sobre 2a. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. Aí é só substituir, né? Se eu conheço, está tranquilo. X do vértice é igual menos da fórmula, o b é menos 2, menos vezes menos mais. 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. Então, 2 dividido por 2, 1. Esse é o x do vértice. Professor, mas se eu não lembrar dessa fórmula, não tem problema. O x do vértice pode ser encontrado assim também. Você pega o x', soma com o x duas linhas e divide por 2. X', 3, mais x duas linhas, que é menos 1, dividido por 2. Então, aqui vai ficar 2 sobre 2, que também vai dar 1. Beleza? Então, seria um outro caminho. Y do vértice, menos delta, o delta é 16, sobre 4a. Então, 4 vezes 1, 4. Y do vértice, então, menos 16 por 4 vai dar menos 4. Então, o vértice é 1 e menos 4. Ah, mas se eu não lembrar da fórmula, não tem problema, dá para resolver, dá. A gente pega a função original, y igual x² menos 2x menos 3. E pensa o seguinte, se você quer o y do vértice, é só você colocar aqui o x do vértice. Aí é só substituir. No lugar do x, você coloca 1 e resolve. Olha só, vai ficar 1² menos 2 vezes 1 menos 3. 1², 1. 2 vezes 1, 2. Então vai ficar 1 menos 2 menos 1 com menos 3 menos 4. E dá o mesmo resultado. Dando sequência aí no PET final, item C. Determine o ponto de intersecção entre o gráfico da função f e o eixo y. A função f era essa, né? x² menos 2x menos 3. Certo? Essa era a nossa função. Aonde que o gráfico corta o eixo do y? O gráfico corta o eixo do y exatamente nesse cara aqui, ó, no menos 3. Então, corta o y no menos 3. Então, esse foi o item C. Item D. Agora marque os pontos que foram determinados nos itens anteriores, no plano cartesiano, abaixo, e trace o gráfico da função. Então, lá no item A, a gente descobriu o x', que era 3, o x duas linhas, que era menos 1. Né? Eram as raízes.
ou zeros da nossa função. Ou seja, é onde o gráfico corta o eixo x. Então o gráfico vai cortar o eixo x aqui no menos 1 e vai cortar o x no 3. Lá no item B, nós descobrimos o vértice, que era 1 e menos 4. Então está aqui o vértice, né? 1 para x, menos 4 para y. Esse é o nosso vértice. E sei ainda que corta o y no menos 3. Então corta o y no menos 3, está aqui. E tem um ponto que é brinde. Qual? Bom, aqui seria o eixo da parábola que passa pelo vértice. Esse ponto tem um reflexo dele do lado de cá. Então esse ponto aqui é brinde. A parábola é simétrica. Então a ideia seria essa aqui. Essa é a nossa parábola. Beleza? Tranquilo, né? Só questão de praticar um pouquinho. Questão número 5. Utilizando o teorema de Pitágoras e as relações métricas no triângulo retângulo, determine os valores de A, N, C e H no triângulo abaixo. Então tem aí um triângulo, ABC, tem outros dois triângulos retângulos, né? Bom, eu poderia fazer isso aqui, olha só, poderia começar assim, poderia pegar esse triângulo aqui, ABH, e fazer Pitágoras. Eu consigo descobrir o H. Só que tem relações mais simples do que Pitágoras. Por exemplo, tem uma relação que diz o seguinte, que C ao quadrado, que esse cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a projeção do cateto sobre ela. Então, C ao quadrado é igual a A vezes N. Do mesmo jeito que existe uma relação que diz que B ao quadrado é igual a A vezes M. Nesse caso, o 6 aqui é o nosso B e o 4 é o nosso M. Então, eu consigo achar o A, né? Porque eu sei que o B é 6, o A eu não sei, mas o M é 4. Então, 6 vezes 6, 36. A vezes 4, 4A. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, a gente pode concluir que o A vale 9. 36 dividido por 4, 9. Bom, se o A vale 9, agora eu consigo descobrir o N. Por quê? Porque eu sei que o A, que é a hipotenusa, né, que é o lado BC, é N mais 4. E eu sei que o A é 9. Então, 9 é igual a N mais 4. Logo, N é igual a 5. Então, já descobri o valor do A, já descobri o valor do N, falta o H e falta o C. Bom, para achar o C, eu vou usar essa aqui, né? Vou puxar para o cantinho aqui. C ao quadrado é igual a A vezes N. O C é o que eu quero descobrir. O A é 9. E o N é 5. Então, 9 vezes 5, 45. Então, C é mais ou menos a raiz quadrada de 45. Mas como o C é uma medida, não pode ser negativo. Então, o C é raiz quadrada de 45 positivo. Só que dá para simplificar. Olha só como que eu vou simplificar. O que é o 45? Para mim, 45 é 5 vezes 9. 5 vezes 9, 45. Raiz quadrada de 9, 3. De 5 não tem, fica. Então, esse é o valor do C. E por último, falta o H. Para descobrir o H, eu vou utilizar essa pequena fórmula aqui, essa pequena relação. H ao quadrado é igual a M vezes N. Poderia aplicar Pitágoras, como eu disse, daria um pouco mais de trabalho, então aqui sai mais rápido. O M é 4, o N é 5. Então, H é igual a raiz quadrada de 4 vezes 5. Já coloquei positivo porque é medida. Raiz quadrada de 4, 2. A de 5 não tem. Então, essa aqui é o valor da nossa altura, né, do nosso H. Então, essa foi a questão número 5. Dando sequência na correção, né, do nosso PET final, do nosso PET avaliativo, nós temos aqui a questão número 6. Um pedreiro está assentando uma peça de granito de 4 metros de comprimento que ficará posicionada verticalmente. Ele precisa escorar essa peça para que fique bem apoiada e não se solte, até que seja bem assentada. Para isso, necessita posicionar uma escora na base inferior e outra na parte superior da peça, formando um ângulo de 30 graus entre as escoras.
conforme mostra a figura abaixo. Então está aqui, e aqui as duas escoras formando um ângulo de 30 graus. Nessas condições, as medidas x e y dos comprimentos dessas escoras, que esse pedreiro necessita para realizar esse trabalho, são respectivamente. Então, quanto vale o x e o y? Bom, como eu tenho aqui um ângulo, eu vou usar as razões trigonométricas, né? Eu posso usar seno de um ângulo, cateto oposto sobre hipotenusa, ou o cosseno de um determinado ângulo, cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou a tangente de um determinado ângulo, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Bom, nesse triângulo a hipotenusa não muda, né? É o lado oposto ao ângulo reto, então o x é a hipotenusa. Já lá do outro lado, em relação ao ângulo de 30 graus, nós temos o cateto oposto. E aqui embaixo só pode ser o adjacente. Moral da história, eu tenho o cateto oposto e procuro pela hipotenusa e pelo cateto adjacente. Se eu tenho o cateto oposto, eu tenho que usar uma razão trigonométrica que tenha cateto oposto. E pode ser o seno, porque aqui tem cateto oposto, e pode ser a tangente, porque aqui também tem cateto oposto. Então eu posso começar com qualquer uma das duas, eu vou iniciar com o seno. Então o seno de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 30, lá na tabelinha trigonométrica, que a gente tem que conhecer, vale meio. O cateto oposto é 4, a hipotenusa é x. Então, 1 vezes x dá x, 4 vezes 2 dá 8. Então, a primeira escora ela tem que ter 8 metros, que é o valor do x. Olhando aqui para as alternativas, só a letra C, né? Que tem o x valendo 8 metros. Então, a resposta correta é a letra C. O x é 8 metros e o y é igual a 6,93 metros. Né? Então, nem é necessário utilizar cosseno ou tangente para achar o y, porque nós já determinamos a alternativa correta. Então, essa foi a questão número 6. E agora é a hora da autoavaliação. É nesse momento que você vai pegar aí algumas afirmações e vai assinalar elas com sim, não ou em partes. A sinceridade ela vai ser muito importante. Se você aprendeu o conteúdo, você marca sim. Se você não aprendeu o conteúdo, você vai marcar não. Se você aprendeu, mas tem algumas dificuldades, você coloca em parte. Essa autoavaliação ela vai ser importante para o ano que vem. É em cima dela que nós, professores, vamos iniciar os trabalhos no ano de 2021. Os conteúdos que vocês não aprenderam, nós vamos retomar eles partindo do zero, né? Explicando passo a passo, parte a parte, esse conteúdo. E os conteúdos que vocês aprenderam em partes, né, que têm dificuldades, nós vamos fazer uma revisão. Então, essa autoavaliação ela acaba sendo importante para o ano de 2021. Então, eu espero que vocês sejam sinceros nessa autoavaliação. Bom, assim eu encerro o PET avaliativo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Desejo a todos aí um ótimo ano de 2021, que seja infinitamente melhor que o ano de 2020. Um grande abraço e até a próxima.